Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novos sacrifícios. Disseram um dia que vinha interrogar-nos um sacerdote, que era santo e que adivinhava o que se passava no íntimo de cada um, e que por isso ia descobrir se sim ou não dizíamos a verdade. A Jacinta dizia então, cheia de alegria: quando virá esse senhor padre que adivinha? Se adivinha, há de saber muito bem que falamos verdade. Brincávamos um dia sobre o poço já mencionado. A mãe da Jacinta tinha ali uma vinha pegada. Cortou alguns cachos e veio trazer-nos para que os comêssemos. Mas a Jacinta não esquecia nunca os seus pecadores. Não os comemos, dizia ela, e oferecemos este sacrifício pelos pecadores. Depois correu a levar as uvas às outras crianças que brincavam na rua. À volta, vinha radiante de alegria. Tinha encontrado os nossos antigos pobrezinhos e tinha-lhes dado a eles. Outra vez, minha tia foi chamar-nos para comermos uns figos que tinha trazido para casa e que, na realidade, abriu um apetite a qualquer. A Jacinta sentou-se conosco, satisfeita, ao lado da cesta e pega no primeiro para começar a comer. Mas, de repente, lembra-se e diz: é verdade, ainda hoje não fizemos nenhum sacrifício pelos pecadores. Temos que fazer este. Põe o figo na cesta, faz o oferecimento e lá deixamos os figos para converter os pecadores. A Jacinta repetia com frequência estes sacrifícios, mas não me detenho a contar mais, senão nunca acabo. Então, neste quinto tema que Lúcia diz acerca de Jacinta, após as aparições, ela fala que a Jacinta tinha sempre novas ideias de sacrifícios. E de ver que os pastorinhos faziam sacrifícios com as coisas do dia a dia. Não precisavam inventar coisas muito difíceis. E os sacrifícios que aí iam aparecer. Mas a Lúcia começa a falar este novo tema com um episódio em que disseram que haveria de vir um sacerdote a interrogá-los e esse sacerdote ia descobrir de certeza se falava a verdade ou não, porque ele conseguia ler o que se passava no íntimo de cada um. E a Jacinta ficou toda feliz porque se adivinha vai saber que nós falamos a verdade. Os pastorinhos estavam muito à vontade, pois o que falavam era verdade. Eles não tinham qualquer problema em dizer o que tinham que dizer, porque o que diziam era verdade. Mas muitas vezes as pessoas diziam, talvez, estas coisas para ver se eles descaíam. Como acontece com outras pessoas que viram ou disseram que viram Nossa Senhora ou os anjos ou Jesus Cristo, às vezes diante de situações em que podem colocar essas pessoas de uma forma que não lhes seja muito cômoda, eles acabam por descair, dizer alguma coisa. Hão de ver que muitas aparições que estão a decorrer por aí, de pessoas que veem Nossa Senhora, outras coisas tais, hão de ver que há já alguns indícios de que não sejam verdadeiras. A começar pelos frutos, os frutos que dão essas aparições. Será que as pessoas são levadas a confessar-se, a batizarem-se? Será que aumenta as vocações? As pessoas voltam desses lugares com o espírito realmente arrependido? Não vale a pena irmos a Fátima se chegarmos lá e voltarmos de uma forma igual como lá fomos. A peregrinação a Fátima deve nos transformar, deve nos dizer que Nossa Senhora ali apareceu e disse-nos coisas que devíamos fazer.
disse a 3 crianças o que eles podiam fazer para a conversão dos pecadores. E eu estou a fazer esta série de vídeos para mostrar que a mensagem de Fátima ainda pode ser feita por nós, pessoas normais, pessoas que vivem o seu dia a dia. Não precisamos estar nos altos cargos eclesiásticos nem nada para poder aceder ao que estas 3 crianças conseguiram fazer. E uma das coisas que Nossa Senhora lhes pediu foram os sacrifícios. A Nossa Senhora pediu a estas crianças que fizessem sacrifício porque havia muitos pecadores que iam ao inferno porque não havia quem rezasse por eles. E o que é que essas crianças fizeram com este pedido de Nossa Senhora? Fizeram o que depois a Lúcia vai narrar aqui. Houve uma altura em que a mãe da Jacinta foi pegar uns cachos de uvas e deu-os aos pastorinhos para que eles os comessem. Mas a Jacinta, que estava atenta, encontrou ali uma oportunidade para fazer um sacrifício. E disse: não os comemos, dizia ela, e oferecemos este sacrifício pelos pecadores. E ela pegou os cachos e foi levar as crianças que estavam a brincar na rua. Aqueles pobrezinhos que já tinham ajudado na altura em que eles estavam ainda a tomar conta dos rebanhos. E ela ficou toda feliz quando voltou, radiante de alegria, como diz aqui a Lúcia, porque fez mais um sacrifício pela conversão dos pecadores. Noutra altura, também a mãe de Jacinta foi chamá-los para comer os figos, e os figos estavam muito bons, muito apetitosos. Mas a Jacinta, ao vê-los, disse logo: é verdade, ainda hoje não fizemos nenhum sacrifício pelos pecadores, estamos a fazer este. E pronto. Não comeu, põe o figo novamente na cesta e diz: isto é pela conversão dos pecadores. Quão difícil será para nós adultos estarmos, por exemplo, diante de um chocolate, um bom prato de comida, de algo que nos apetece comer. E até merecemos, de facto, às vezes precisamos realmente desse gostinho. Mas será que somos suficientemente fortes para dizer: não vou comer? Eu estou com muita vontade de comer. Quero realmente comer, mas não vou comer pela intenção da conversão dos pecadores. É preciso ter-se muita força. E não era só com comida, às vezes até com a própria água. Os sacrifícios que estes pastorinhos faziam até passavam sede e fome, davam a merenda aos pobres e comiam daquilo que viam. A Lúcia diz aqui que se ela tivesse que falar tudo o que a Jacinta fazia em sacrifício, que ia ter muito que escrever. E quantas dessas coisas que não se conta dos pastorinhos, eu não sabia. Quando comecei a ler as memórias da irmã Lúcia, percebi que o que é que eu fazia? Qual a noção de sacrifício que estas crianças estão aqui a me ensinar? Uma noção que nós, católicos, esquecemos. Esquecemos. Estamos habituados a viver um cristianismo muito liberal. Por exemplo, uma das coisas que me chamou muita atenção, essas crianças quando rezavam o terço, especialmente depois que Nossa Senhora lhes apareceu e lhes pediu os sacrifícios, rezavam de joelhos. Isto chama-me a atenção que, por vezes, nós ficamos cansados até se rezamos um mistério ou outro de joelhos. Mas essas crianças rezavam o terço e talvez o rosário, tudo de joelhos. São pequenas coisas, ninguém vai ver. Ninguém vai ver, por vezes, o teu sacrifício. Estás em casa sozinha e abres o frigorífico e tem ali algo apetitoso para comer. E a vontade é essa: vou comer. Mas deixas de comer. Mas lembra-te também que existe alguém que vai gostar de comer aquilo e que até nunca pensastes.
mas vais oferecer aquilo que querias comer a outra pessoa. São pequenas coisas que ninguém vê. E vais oferecer àquela pessoa e até dizes, não me apetece hoje. Ofereço-te. Às vezes há maneiras até de fazermos as coisas sem as pessoas perceberem nada do que se passa e que nós estamos a oferecer aquilo pela conversão dos pecadores. Por exemplo, nós estarmos a fazer a comida e haver um respingo de um óleo que salta para o braço, às vezes acontece, óleo quente, e oferecer aquela dor para a conversão dos pecadores. Ou então, estarmos no supermercado e até estar uma pessoa à espera de ser atendida no balcão e essa pessoa vai querer estar atrás de ti e essa pessoa está com vontade de comprar um alimento, um pão, ou às vezes já na secção da padaria nem sempre há todos aqueles tipos de pão e tu sabes que aquela pessoa vai querer aquele pão e então está quase a acabar, só tem lá um ou dois e dizes para aquela pessoa, queres aquele pão? Eu vou comprar outro. Mas de uma forma bastante tranquila e natural, sem que se revele que estás a fazer um oferecimento. Os pastorinhos faziam esse oferecimento entre eles. Não sei até que ponto os pais sabiam. Talvez a mãe da Jacinta, quando viu os figos todos ali, lá pensou, eles não comeram nada, não gostaram dos figos? Não. Eles até gostavam de comer os figos, só que primeiro estava o sacrifício pelos pecadores. No nosso dia a dia podemos pensar em pequenos sacrifícios, pequenas coisas que vamos tirando, pequenos gostos que nós queremos. Às vezes, por exemplo, nós gostamos de tomar um pequeno almoço fora, mas um dia dizes, o dinheiro que eu ia gastar, eu prefiro dar a um pobre, ou então acender uma vela na igreja. Mas as pessoas que estão a ouvir, algumas delas vão talvez perguntar, mas por que é que Nossa Senhora pediu tanta penitência a 3 crianças? Por que é que não disse às suas crianças algumas frases, algumas palavras, para dizer aos pecadores para eles se converterem? Era mais fácil, não é? Hoje em dia o mundo ensina-nos que é tudo na base da conversa, que por vezes conversar é que vamos nos entendendo. Mas será que é assim? Será que todas as pessoas, todos os espíritos estão abertos às conversas? Eu lembrei-me do episódio que aconteceu com Jesus e os seus apóstolos. E eu vou ler aqui, porque eu acho que isto vem nos elucidar um pouco mais sobre porque é que Nossa Senhora nos pede sacrifícios, penitência, jejum. Isto está no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. E tendo ido para junto do povo, aproximou-se dele um homem que se lançou de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E apresentei-o a teus discípulos e não puderam curar. E Jesus, respondendo, disse, Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus ameaçou o demónio, e este saiu do jovem, o qual, desde aquele momento, ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e disseram-lhe, Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus disse-lhes,
por causa da vossa incredulidade. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demónios não se lança fora, senão mediante a oração e o jejum. Então, pelo que aqui o Nosso Senhor Jesus está a nos ensinar que existe uma espécie de demónios, como ele chama mesmo, uma casta, uma espécie de demónios que não sai, que não abandona as pessoas, que não abandona o lugar onde estão, senão por mediante a oração e o jejum. Isto é muito forte para nós católicos, especialmente nos tempos de hoje, em que achamos que as palavras é tudo que nós temos a oferecer para convencer o outro que ele está no erro. Por vezes há demónios, como disse Jesus. Há espíritos maus que estão nas pessoas, há espíritos que estão movidos por algo que só à base de oração e jejum é que eles abandonam a pessoa. E por isso Nossa Senhora pediu aos pastorinhos não para irem falar às pessoas a sua mensagem, não para levar avisos, nem nada disso. Ela pediu a eles penitência, sacrifícios, porque há demónios, há coisas que só saem do espírito humano quando fazemos penitência por essa pessoa. Isto é muito forte. Às vezes já pode haver na tua casa ou junto aos teus conhecimentos alguém que já falaste tanta coisa para o demover daquele erro em que ele se encontra, daquele estado de vida em que ele se encontra, mas ele não acredita em ti. Essa pessoa está ali e ela não acredita nas tuas palavras, não acredita naquilo que dizes. Mas Jesus vem-te mostrar que, por vezes, já há pessoas que têm essas restrições, como ele chama mesmo aqui, esses demónios, mas esses demónios só saem com oração e jejum. Jesus não disse para argumentar, falar palavras bonitas. Ele expulsou os demónios desta pessoa porque Jesus é Deus feito homem. Mas ele também deu o exemplo. Como vocês sabem, ele reservava muito tempo da sua vida para oração e jejum. Quantas vezes Jesus se resguardava, ia para a montanha rezar à noite, que a oração e jejum são uma espécie de mantimentos que nós vamos guardando para esses momentos em que podemos estar diante de algumas pessoas cujos os argumentos, as palavras já não conseguem chegar. Nossa Senhora, como disse em Caná da Galileia, disse para fazermos o que Ele disser. Ele, Jesus, fazei o que Ele vos disser. Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 5. Nossa Senhora nada mais vem nos dizer aquilo que Jesus já nos disse. Ela vem nos lembrar como uma mãe cuidadosa, vem nos lembrar das palavras dele, das palavras de Jesus. E nós muitas vezes esquecemos que Jesus falou muitas vezes dessa tal penitência. Ele próprio se deu na cruz, se deu para ser pregado na cruz, porque as palavras dele, os milagres, não foram suficientes para a incredulidade. E quem sabe nos tempos já dos pastorinhos, as palavras já eram insuficientes. E hoje em dia, então, as palavras por vezes são muito insuficientes e as pessoas estão endurecidas ali naquele pecado. E Nossa Senhora vem pedir a nós que
que aprendamos com os 3 pastorinhos, que silenciosamente podamos fazer essa penitência pela conversão dos pecadores. É um pedido que Nossa Senhora faz a cada um de nós. Que espírito mais maléfico pode estar na pessoa humana do que aquele espírito que a leva para o inferno, que a faz pecar? Não existe demónio pior do que aquele que faz a pessoa pecar e levar a sua alma para o inferno. E por isso Nossa Senhora vem pedir às crianças, a cada um de nós, penitência, oração pela conversão dos pecadores, desses que talvez precisem da nossa oração, do nosso sacrifício. Penso que se nós estivermos efetivamente com o coração em Nossa Senhora e da mensagem de Fátima, e se pensarmos que queremos também entrar nesta penitência pela conversão dos pecadores, Nossa Senhora vai nos revelando pouco a pouco o que podemos fazer a mais para que nós possamos também converter os pecadores através do nosso sacrifício e da nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.